A gente vai conversar agora com Alexandre Pires, ele que é professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC, já está aqui ao vivo com a gente. Oi, Alexandre, seja bem-vindo, boa tarde para você. Olá, Daniel, um prazer de estar aqui com você de novo. Obrigado por retornar, por atender a gente novamente. Eu queria começar, assim, abordando com você sobre os acontecimentos recentes dentro do cenário de relações internacionais, né? Vamos começar, então, pelo fato da China ter comprado milho do Brasil em proteção à lacuna da Ucrânia. O Brasil é o segundo maior exportador de milho do mundo, mas a China raramente comprou do país nos últimos 9 anos devido a preocupações fitossanitárias. Em reunião em Brasília, as duas nações elas finalmente concordaram com diretrizes sanitárias após anos de discussão, abrindo caminho, então, para o aumento das compras. Onde o Brasil ganha nesse acordo e quais as chances dessa aliança ela continuar por mais tempo? São sempre dados novos que vão surgindo em razão de um cenário que ninguém esperava, Daniel. Ou seja, a guerra começa a criar novas relações, os trade-offs, as vantagens começam a mudar. O Brasil mudou de valor internacional, né? Ou seja, quando você tem um país que é o segundo maior território da Europa, atrás só do território russo europeu, ou seja, a Ucrânia, e ela passa a não poder exportar a sua produção agrícola, um país que é seu concorrente em termos objetivos, que seria o Brasil, porque produz nos mesmos segmentos, ou seja, compete no mesmo mercado de commodities, ele passa a ter um peso internacional e um poder de barganha, e também passa a ficar mais interessante do que normalmente era. Esse é o cenário todo. O Brasil passou a ser ter um novo peso, né, no comércio internacional. Essa é a grande mudança. Quanto tempo vai durar isso? Esse processo todo vai durar até a resolução do conflito na Ucrânia e depois até o restabelecimento da capacidade produtiva e exportadora da Ucrânia. Tendo em vista o tamanho do dano que foi feito ao sistema de logística, né, e também o fato dos russos estarem usando o seu poder naval no Mar Negro para impedir que os portos que ainda estão em pleno funcionamento consigam escoar a sua produção, nós podemos acreditar que é um cenário já de médio prazo. Nós devemos estar pensando aqui em algo em torno de 3, 4 anos, em que o Brasil vai ter algum tipo de vantagem no setor de commodities internacional, Daniel. Agora, os Estados Unidos, eles indicaram aí que vão caçar a licença aí de bancos americanos para poderem ser, que podem, né, ser usados pela Rússia, né, para pagar seus credores estrangeiros, né? A Rússia usava, por exemplo, o JP Morgan e o Citigroup. Como é que isso impacta na economia dos países e quais as consequências, então, para essas sanções? Tudo indica que esse primeiro movimento americano é em razão das sanções econômicas que foram feitas até agora terem sido contornadas com maestria pela Rússia. A Rússia, a partir do momento em que ela exigiu que a sua exportação de óleo e de gás fosse paga em rublos, forçando, é claro, que os pagadores tivessem que criar uma conta que fosse acessível pelo Banco Central da Rússia, fez com que todas as medidas ali que estavam sendo colocadas ficassem anuladas, porque no final os recursos continuaram entrando, financiando o orçamento russo e também permitindo que a Rússia tivesse meios para pagar os seus credores internacionais. Bom, tendo em vista que a Rússia já conseguiu contornar isso, os Estados Unidos estão vindo com uma nova tentativa, ou seja, eles não vão ter mais o operador do pagamento, né? Eles conseguem pagar os seus credores internacionais por bancos americanos. Então, nós vamos interromper esse processo. Então, isso vai ter um impacto grande no sentido dos credores terem que procurar algum tipo de hedge ou se livrar desses títulos, né, que são títulos que vão ficando cada vez mais podres, né, ou, né, do ponto de vista da Rússia, os Estados Unidos estão forçando um default, né, um calote, e aí, dessa maneira, procurando desorganizar a economia russa, com isso fazendo com que o regime ali sofra
em termos de legitimidade e apoio popular, e aí talvez recue na guerra ou caia, o que é um cenário muito improvável a queda, né? O principal ponto era tentar fazer com que os meios de guerra, que são dependentes de financiamento, acabassem para os russos. Mas uma boa parte da guerra é tocada com meios que já estão ali colocados, com material bélico que já está estabelecido, e com um país que é uma economia bastante fechada, que é o caso da Rússia, né, que não depende tanto dessas transações para oferecer material militar, alimentação para os seus soldados, né, energia, ou seja, depende do exterior para pagar suas contas, depende do exterior para conseguir ter acesso aos mercados estrangeiros, mas não depende tanto do exterior para manter uma máquina de guerra em funcionamento, Daniel. Uhum. Agora, o discurso duro aí do Biden em relação à China e Taiwan, indicando aí que usaria um recurso militar para impedir uma tomada à força de Taiwan, ele causou um alvoroço na diplomacia entre os países. Como é que você analisa essa declaração e quais as consequências aí que podem trazer após esse discurso aí do líder americano? Olha, indica uma mudança profunda da postura do Biden. Quando do início da guerra, dessa nova fase da guerra entre Rússia e Ucrânia aconteceu em 24 de fevereiro, a mensagem no dia seguinte, no Instagram da Casa Branca, era que o presidente americano, junto com a sua mulher, estariam fazendo preces pelo fim da guerra. Né? Uma postura que a gente chama assim, de bastante suave, ou dovish, né? Como costuma se dizer. E aí, nós temos agora, né, pouco mais ali de 2 meses, né? Estava para completar 2 meses, o presidente falando o seguinte, que caso a China faça o mesmo, os Estados Unidos, em relação a Taiwan, os Estados Unidos não abrirão mão, né, de qualquer meio possível para impedir uma tomada de Taiwan, ainda que reconheça a política de uma China, né? Então, assim, isso é uma mudança tremenda. De um lado, não é só retórica, né? Não é só retórica, há uma reavaliação do sistema internacional por parte das potências ocidentais, né? Ou seja, a Rússia talvez tenha já sinalizado essa rivalidade mais explícita, né, com o Ocidente, quando ela fez isso, mas todo mundo sabe que a China caminha numa mesma preparação. O que acontece agora? Qual que é o cenário? O cenário é que, sabendo disso, eles já estão mudando a retórica, realinhando seus posicionamentos, e, claro, a China vai começar a pesar as coisas de uma maneira diferente. Por outro lado, esse discurso não é só retórica, mas também é um discurso para o público interno americano. Porque como as eleições de meio de mandato, né, as midterms, estão se aproximando, o discurso do Biden, para ele manter a maioria na Câmara Baixa, né, ou seja, na Câmara deles de Deputados, e para manter a maioria no Senado, na verdade ele está sem nenhuma maioria, né, porque ele está dependendo dos candidatos, dos senadores independentes para formar ali metade e aí ter o voto ali de Minerva do presidente do Senado. Então, assim, para ele tentar manter essa viabilidade do seu governo, ele está tornando o discurso dele mais duro, né, o hawkish, como nós falamos, né, e aí tentando atrair esse eleitorado que está insatisfeito desde a retirada das tropas do Afeganistão, que foram um vexame, né, ele está tentando mostrar que ele é um presidente firme, forte, com voz para enfrentar a China, né, com voz para enfrentar a Rússia, de olho nessas eleições. Quando essas eleições ocorrerem, caso ele tenha sucesso nessa tática eleitoral e mantenha ou conquiste uma maioria mais folgada, porque no Senado a maioria dele é de apenas 12 senadores, é muito pouco, né, com um Senado de 100 pessoas, a vantagem ali, Senado não, desculpa, na Câmara, né, ou seja, ele está com em torno de 212, então é muito pouco, e aí ele está procurando ali manter uma vantagem para frente. Se ele conseguir isso, sustentar essa maioria, aí é capaz dele voltar para um plano mais multilateral, né? Tudo indica isso, porque não é um presidente que nós vemos uma grande fome, uma grande sanha de se reeleger, mas se esse projeto entrar no horizonte dele, e sabendo que teve sucesso essa tática de ficar mais duro com a China, é capaz de nós vermos um Biden com muita cara de Trump
a partir de 2023. Ô Alexandre, você acha que, que essa forma de falar do Biden aí é uma coisa meio que da boca para fora, só para poder ganhar um pouco mais de força, como acontece até um pouco aqui no Brasil com o Bolsonaro, porque no caso de querer esbravejar, de mostrar que tem força, mas é só para mostrar que tem? Não, eu acho que tem uma dimensão retórica importante, porque a política externa é um assunto, digamos assim, caro para o eleitor americano. Diferente de nós, política externa é um assunto muito distante da maioria do eleitorado. Não vira votos. No caso do eleitor americano, vira votos, né? Ou seja, é um assunto nacional, é um assunto sensível. Ou seja, aqui nós nos preocupamos com emprego, com saúde, com esses assuntos que nós podemos chamar de prefeitura, né? Mas para o eleitor médio americano, eles se preocupam sim com economia, né, com emprego, né, mas eles se preocupam com a posição dos Estados Unidos em relação ao mundo, né? Então, tem um quê de retórica para tentar virar esses votos, trazer essas pessoas para o campo democrata, que é o campo do partido do presidente Biden, mas também tem uma questão geopolítica, Daniel, porque essa movimentação toda da Rússia fez com que os países saíssem de cima do muro, né? E agora, os Estados Unidos, que estava tentando puxar a OTAN e pressionando há um bom tempo que os sócios europeus, os membros europeus, contribuíssem devidamente com suas cotas, agora não pode ficar a reboque dos membros europeus. Olha que situação, né? Ou seja, os membros europeus começaram a passar dinheiro, estão passando às vezes acima da cota, como é o caso da Alemanha, que vem sinalizando isso. A OTAN está crescendo, trazendo 2 sócios muito importantes, porque são ali países estratégicos em termos de fronteira com a Rússia, que é a Suécia e a Finlândia, né? Está se fortalecendo, e aí, claro, esse concerto, esse novo concerto europeu, se ele ganhar força e ele se estreitar ainda mais, os Estados Unidos estão vendo surgir, né, uma potência europeia, sem a necessidade de uma consolidação da União Europeia, que todos pensávamos que só aconteceria esse fenômeno de um polo europeu realmente rival dos americanos e da China e talvez da Rússia, caso a União Europeia se tornasse um superestado, né? Então nós estamos vendo agora que talvez a OTAN seja capturada e crie esse superestado em termos geopolíticos. Então é uma pressão, sim, né, para o presidente americano, mas também há uma pressão interna para que os Estados Unidos mantenham a sua liderança no mundo. Tá? Então nós estamos diante desse cenário, Daniel. Boa. Agora, Alexandre, nessa semana foram divulgadas aí várias evidências de que a Rússia fez um bloqueio de portos ucranianos para impedir, então, a exportação de alimentos, né? Além disso, foram divulgadas fotos de satélite que mostrariam navios russos roubando grãos ucranianos. Queria que você explicasse para a gente qual é a influência que os grãos têm nos países e como que esse conflito ele agrava a guerra. Olha, toda a cadeia de proteína animal é dependente dos grãos. Então, quando ele faz esse bloqueio, ele está impedindo que várias indústrias consigam seus insumos mais básicos. Olha que interessante. Todo mundo estava pensando que a Rússia ia sofrer ali com um torniquete petrolífero, né? Vamos apertar a questão do gás, vamos apertar a questão do petróleo, e aí a Rússia não vai sobreviver. Mas todo mundo não notou que o mundo não dependia só disso, né? Ou seja, o momento em que ela ocupa a Ucrânia, ela está entrando num país que é um grande exportador agrícola. Ela também é um exportador de itens agrários importantes, mas a Ucrânia é muito grande nesse aspecto, né? Ou seja, a Ucrânia tem um território enorme, numa zona temperada, típica para as commodities agrícolas mais importantes, e aí a Rússia achou um jeito, né, como muitos disseram, de chantagear o Ocidente, fazendo com que os portos, ainda que não estivessem tomados, né, pensando em Odessa, por exemplo, né, eles não conseguissem escoar essa produção. Então, essa estratégia deles colocou o mundo em mais um checkmate. É o segundo, né? Ou melhor, um segundo cheque, não chega a ser um checkmate. O primeiro foi a questão de exigir que o petróleo fosse pago em rublo, né? Senão o fornecimento ia deixar de ser feito. O segundo ponto é esse desse bloqueio
marítimo, né? E aí o mundo tem que começar a pensar o que vai fazer. Tudo indica, né, que os países vão tentar intensificar as sanções para ver se dobram a Rússia antes que a Rússia os force a se dobrarem. Tá? Esse é o grande jogo, Daniel. Né? O que nós estamos tendo é o que se chamaria lá de guerra de atrito, em que os estados vão gastando seus recursos até não aguentar mais e aí um perde. Né? Do ponto de vista da Ucrânia, do tipo de guerra que está tendo ali, não é uma guerra assim. Né? Ou seja, a Ucrânia não está conseguindo fazer com que a Rússia gaste mais e mais recursos até não ter meios de guerra. O que nós estamos tendo é um tipo de guerra de desgaste, que é uma guerra feita por meios econômicos, não por meios militares. Né? Ou seja, essas sanções, esses bloqueios, tentando atingir a estrutura de importação e exportação, está tentando fazer com que os países fiquem sufocados em termos de abastecimento ou em termos de financiamento. Ou seja, no caso dos países europeus e americanos e outros países que dependem da Rússia, tentando apertá-los no ponto de vista de abastecimento. E do ponto de vista da Rússia, tentando apertar um torniquete ali econômico na parte do financiamento. Perfeito. É isso aí. Gostaria de agradecer, então, Alexandre, pela sua participação aqui no BMC Stock. Muito bom, muito boas explicações aí, seus comentários. Valeu e até a próxima. É um prazer, Daniel. Só chamar que estarei aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.